Opa, fiel, empresários já se movimentam em relação ao Moscardo. Inclusive, o rosto do Moscardo apareceu estampado em vários jornais internacionais na manhã de hoje devido ao jogo de ontem. Vou falar sobre isso e trazer detalhes para vocês. Também falar sobre o Gil. O Gil hoje internamente tem mais moral do que o Murilo, tá? Dizem até que a disputa é entre Murilo e Veríssimo para a titularidade, não é mais o Gil. Vou trazer também os bastidores e falar sobre isso com vocês. E também sobre o Mosquito, né, que a gente sabe que houve um comentário infeliz na transmissão da SBT ontem em relação ao Mosquito e ao pai dele que já faleceu. Vamos falar sobre isso. O Mosquito perdoou o repórter, né? Enfim, começando sobre o Mosquito. Sabemos aí que o Mosquito perdeu um gol muito feito, né, um gol importante no jogo de mata-mata que não pode perder, né? Você está na frente do gol, um pouco à frente da marca do pênalti, sem goleiro, né, e chutou a bola muito distante. Só que não justifica, né, o que foi feito, né? Eu vou até um pouco contra a maré em relação ao que aconteceu, mas é uma coisa que não se justifica, uma coisa que não pode acontecer em hipótese alguma. O cara realmente tem que ser demitido do SBT, ponto. Ele disse, fez o seguinte comentário, que quando o Mosquito chutou a bola muito alto, né, chutou muito longe do gol, né, a bola para cima, que o Mosquito tinha chutado a bola pro pai dele, que já faleceu. Né? Então, assim, comentáriozinho chato, porque a dor de perder um pai é muito grande, né? Eu já perdi meu pai, por exemplo, é complicado. E quando você toca nesse assunto, ainda mais tratando de um lance infeliz, o Mosquito próprio ficou bravo com isso em relação a ele ter perdido, falou que se cobra muito, que ele não poderia perder, pouca coisa que poucos jogadores fazem, tá? Hoje em dia a gente vê jogador errar e dar entrevista como se nada tivesse acontecido, né? O próprio Gil errou várias vezes da entrevista, não pediu desculpa em nenhum momento dos erros que fez. O Cássio tem muito disso, mas o Mosquito foi lá e falou: eu errei, não posso errar desse jeito e acabou, certo? Então, pra mim, já ganha ponto comigo. Só que aí o comentarista fez esse comentário infeliz, o Mosquito também falou que não aceita, né? E tá com razão. Mas assim, gente, eu também sou contra cancelar o cara, tá? Acabar com a vida do cara. Porque se o cara já pediu desculpa, primeira coisa, o cara ele vem do programa Pânico, a raiz dele é o Pânico, né? Para quem lembra do programa Pânico sabe que ele tava lá, o pagode da ofensa e tal. E o humor de lá é bem pesado, tá? Talvez ele tenha essa raiz ainda. Justifica não, nem um pouco, não justifica nem um pouco, tá? Mas só colocando alguns pontos que tem que ser colocados na minha opinião. Aí é uma transmissão totalmente descontraída do SBT e ele fez essa piada pesadíssima que não cabia. Mas eu acho que tem todo um contexto aí, né? Pelo fato dele vir do Pânico, que o humor é pesado realmente. Mas enfim, ele mandou mal, foi demitido do SBT, ok, eu acho justo também ser demitido, porque se ele está à frente de uma emissora, transmitindo para milhares de pessoas, ele tem que ter responsabilidade com o que ele fala, ponto. Mas agora acabar com a vida do cara, eu acho desnecessário. O próprio Mosquito já perdoou o cara fez um vídeo, pediu desculpas, acabou, morre aí, vida que segue. Minha opinião é essa. Não precisa cancelar o cara, acabar com a vida do cara também não. Enfim, comente o que você achou. Falar também em relação ao Gil. A gente sabe que nos bastidores, né? Lembrando, fica até o final que eu vou falar sobre o Moscardo, empresário já se movimento, né? E também sobre ele aparecer estampado em jornais internacionais, né? Realmente, o assédio tá aí na porta do Moscardo. Voltando a falar sobre o Gil que tinha feito um gol que também foi importante, né? Contra o Curitiba e tal, todo mundo colocou ele lá no céu. Eu falei sobre isso daqui. Aí, quando foi contra o São Paulo, entregou a rapadura. Aí ontem foi importante de novo, a moral tá lá em cima. Assim, gente, tem que tomar cuidado com a mídia, tem que tomar cuidado principalmente com os que regem o Corinthians, porque a gente sabe que os medalhões são donos do Corinthians, porque são amigos da diretoria, ponto. E o próprio Vanderlei, ele é um cara que tá mostrando um amor pelos medalhões que, sinceramente, eu não achei que ele ia ter, certo? Mas enfim, o Gil mereceu todos os aplausos no jogo de ontem, mereceu. Ser vangloriado realmente, mas assim, o que eu digo é o seguinte: não dá pra gente esquecer que o Gil é um cara de 36 anos, que não tem mais velocidade para fazer cobertura,
e que vem numa má fase. A gente tem o Veríssimo no banco. Não dá para esquecer disso por conta desse gol que ele fez ontem, que foi importante sim pro Corinthians, ok. Mas não dá para esquecer. Mas só que lá dentro já esqueceram. O Veríssimo lá o Veríssimo não. O Gil lá internamente é Deus no céu e Gil na terra. Inclusive, internamente se fala que hoje a disputa é entre Veríssimo e Murilo. Para mim não tem cabimento nenhum isso, mas estão falando que a disputa é entre Veríssimo e Murilo, porque o Gil hoje é intocável no Corinthians, está com muita moral. Enfim, comente o que você acha sobre isso. E agora, finalmente, falar sobre o Moscardo. O Moscardo que vem encantando, não é de hoje, antes da sua cirurgia, vem jogando muita bola, teve uma sequência interrompida, sentimos muita falta dele nos últimos jogos, inclusive contra o São Paulo, arrisco eu dizer que se ele tivesse lá 100%, poderia ser outra história, tá? Pela pegada que ele tem no meio campo, pela marcação. E também a gente sabe que ele tem qualidade para sair jogando, mas vem jogando muita bola. Ontem, apesar de no primeiro tempo ele ter feito alguns erros de passe, isso, aquilo e tal, algumas jogadas ali que faltam um pouco de experiência, apesar disso ele fez uma partida espetacular. Criou, fez arrancadas, implacável no contra um, dificilmente ganhar do Moscardo no contra um. Ótimas coberturas, muita personalidade, toca para frente. Isso rendeu a ele, né, um assédio dos empresários. Empresários estão atrás do Moscardo, estão se movimentando para agenciar o Moscardo, porque quem toma conta da carreira dele é o pai dele. Então, já está tendo assédio em relação ao Moscardo através de empresários, mas calma que não é só isso não. Apareceu o rosto do Moscardo em vários jornais internacionais ontem não, hoje, devido à partida que ele fez. A gente sabe que o Corinthians é uma vitrine absurda, então com certeza vai vir assédio europeu, e a tendência é que o Moscardo, né, nessa janela do final de ano, por exemplo, seja muito, mas muito assediado e talvez pode até ir embora do Corinthians. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!